Deus é meu Pai, Deus é minha força. Ele me protege e Ele cuida de mim. Escuta isso, relato de fé. Meu nome é Ana Karina. Eu era kardecista, acreditava e defendia essa filosofia. Servia a Deus com amor dentro do que eu conhecia. Mas Jesus chegou com providência. Conheci a fé cristã dentro do adventismo, mas não conseguia prosperar naquele lugar. Não conseguia entender a graça, mas Jesus chegou com providência. Me libertou do jugo da lei, me trouxe prosperidade, me trouxe amor, me trouxe perdão, e hoje eu sou feliz. Sofri bastante, embora ali no adventismo. Acredita-se em Jesus, o sábado era maior do que ele. Lá tinha uma profetisa que tinha outra luz, e um anjo relator que era seu guia. Mas Jesus chegou com providência. Conheci a fé cristã dentro do adventismo, mas não conseguia prosperar naquele lugar. Não conseguia entender a graça, mas Jesus chegou com providência. Me libertou do jugo da lei, me trouxe prosperidade, me trouxe amor, me trouxe perdão, e hoje eu sou feliz. Deus olhou e viu minha tristeza. Eu não tinha amigos naquele lugar. Pedi isso a Deus e Ele me deu 2 amigas. Fiquei um pouco mais tranquila, mas como estava sozinha, minha mãe tinha partido. Fiquei desesperada, até minha água foi cortada. Eu ali, uma jovem sozinha, precisava de ajuda. Mas Jesus chegou com providência. Conheci a fé cristã dentro do adventismo, mas não conseguia prosperar naquele lugar. Não conseguia entender a graça, mas Jesus chegou com providência. Me libertou do jugo da lei, me trouxe prosperidade, me trouxe amor, me trouxe perdão, e hoje eu sou feliz. Deus falou comigo, Ele me chamou pelo nome. Ele disse: Ana, a minha graça te basta. Deus mandou anjos que me apresentou a graça, que me ajudaram no espiritual e no social. Tirei o peso da lei e hoje sou feliz. Bom, meu nome é Ana Karina. Dos meus 18 aos 23 anos, eu fui kardecista de Allan Kardec. Eu frequentei o centro espírita. Era kardecista do coração, era aquela religião que eu acreditava. Eu acreditava que Allan Kardec, ele foi escolhido por Deus para os espíritos, né? Para os espíritos ajudadores, revelar tudo para Allan Kardec. Eu acreditava no Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquei 10 anos lá dentro. Quando foi em 2015, teve uma crise no Brasil e eu sem trabalhar, eu passando fome, eu comia nas casas dos outros, né? Eu passava fome, eu comia na casa dos outros. E eu fiquei pensando, fiquei naquilo ainda do Allan Kardec 2015 todo.
Até que em 2016, eu pensando que eu ia morrer, eu resolvi fazer um estudo bíblico. E nesse estudo bíblico eu resolvi ir atrás do pessoal adventista, que eu lembrei que uma vez o pessoal adventista eles veio na minha casa oferecer estudo bíblico. E aí eu chamei o pessoal adventista e em julho de 2016 nós começamos a fazer o estudo bíblico. E eu estava passando muita dificuldade na minha casa, minha água tinha sido cortada naquela época e também minha luz foi cortada, eu estava passando muita dificuldade. E eu não tinha ninguém, porque minha família tinha virado as costas para mim. E foi assim que eu comecei a fazer estudo bíblico com o pessoal adventista. Em meados de 2017, em dia 30 de abril de 2017, eu me batizei na igreja adventista. Só que eu era muito triste por causa que tudo que eu passava fome, necessidade. E eu era depressiva, tomava remédio e eu não conseguia serviço. E também eu ainda acreditava na doutrina do Allan Kardec. E aí, eu muito triste, fiquei 3 meses assim na igreja adventista em 2017. Um dia eu cheguei na minha amiga e falei assim, olha, eu vou sair da igreja adventista porque eu tô muito triste lá dentro, eu não acredito muito bem nas doutrinas, eu vou voltar pro espiritismo. E ela viu que eu tava triste, ela falou, não, eu vou numa célula dia de sábado, 4 horas, você não quer ir comigo? Eu falei assim, vou. Aí eu fui nessa célula, conheci essa minha amiga que ela me apresentou a verdadeira graça. Assim, quando eu conheci essa minha amiga, ela explicava muito bem o evangelho. A gente se emocionava porque ela explicava a Bíblia com uma autoridade. Ela fez o estudo bíblico comigo, porque os cristãos não devem guardar o sábado. Ela fez todo o estudo bíblico comigo. Só que eu não me firmei na igreja dela. Na Batista, na época, eu tive conflitos pessoais. E eu resolvi sair da igreja Batista Boas Novas naquela época. Eu fiquei mais ou menos 5 meses na Batista Boas Novas. E voltei para a igreja adventista local, a igreja adventista do meu bairro. Na igreja adventista do meu bairro, eu fui ser professora do jardim. Auxiliar, na verdade, da professora do jardim. Fiquei como auxiliar durante 5 meses. Só que eu saí da minha igreja local, do meu bairro, por causa que tinha muita briga por causa de cargos. Eu não aguentei ver as pessoas brigando por causa de cargos. Então eu resolvi ir para a Central. Na Central eu fiquei 1 ano no banco. Na Central, e depois eu fui em 2019, eu fui ser auxiliar da sala dos adolescentes. Então eu fui ser auxiliar da sala dos adolescentes. Também eu estava nos aventureiros. Eu era conselheira dos aventureiros, né? E mesmo assim eu era triste. Eu fazia bico, eu passava muita necessidade na minha casa. Mesmo que a luz e a água tivesse se restabelecido, eu era muito triste dentro da igreja adventista. Quando eu fui para a Central, eu fiz 2 amigas lá dentro da Central. Mas, mesmo assim, eu não acreditava em Ellen White. Eu nunca acreditei em Ellen White. Mesmo eu não acreditando mais na doutrina espírita, eu não acreditava em Ellen White, nunca acreditei. Sim, as pessoas tinham que guardar o sábado, porque o sábado estava na Bíblia, e por isso que os cristãos guardavam o sábado. Eu tinha muito medo do tal do juiz investigativo. Eu tinha mais medo de Satanás do que eu temia Deus. Porque dentro da Adventista, eles colocam mais medo de Satanás do que você temer a Deus. Eu tinha muito medo do juiz investigativo, por causa que eu não sabia se eu era salva ou não.
eu estava salva ou eu estava perdida. Porque Jesus estava analisando se eu estava ou não no livro da vida, né? E nisso eu fiquei até começar a pandemia. Quando começou a pandemia, em 2021, aquele todo mundo em casa e assistindo o culto por live, o culto pelo YouTube. E aí eu comecei a estudar a Bíblia. E Deus foi me dando os versículos. Mas um versículo que me chamou muito a atenção, sem sombra de dúvida, foi 2 Coríntios, do 13 aos 18, que fala assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então eu entendi que a lei era transitória, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, a igreja adventista, ela não entendia a graça. Aí eu fiquei falando assim, meu Deus, então quer dizer que o Senhor já cumpriu tudo na cruz, eu não preciso cumprir. Agora nós vivemos no tempo da graça. E eu mandei esses versículos para aquela minha amiga, que era dona de célula. E eu mandei e ela falava assim: Karina, o que você entende? O que você entendeu desse versículo? Eu falei para ela, o que eu entendi é que a gente não precisa mais guardar a lei, porque Cristo cumpriu toda a lei na cruz, né? Hoje nós vivemos na graça. E ela olhou para mim e falou: Karina, eu fui até a casa dela, ela falou: Karina, agora é a hora de você escolher. Se você fica dentro da igreja, porque você vai ficar dentro de uma igreja que você descobriu a verdade, que essa igreja, ela não prega a verdade, que ela vive no Velho Testamento. E eu falava para minha amiga: olha, irmã, eu tenho cargo dentro da igreja e os cargos são importantes. Eu fiquei mais 3 meses dentro da igreja adventista. Eu, com muito medo, saí da igreja adventista, fiz uma carta de recomendação, né, uma carta falando por que eu queria sair da igreja adventista, de remoção. Eu fiz uma carta de remoção. Por que eu queria sair da igreja adventista? E eu falei que eu estava saindo da igreja adventista porque eu não acreditava mais naquela doutrina, porque a gente vive na graça. E eu fui removida da igreja adventista. Eu voltei para a Igreja Batista Boas Novas, para a IBBN. E assim, eu me emociono depois que eu saí da igreja adventista, que eu comecei a frequentar uma igreja saudável. Porque a minha igreja, eu amo a minha igreja, porque a minha igreja, ela prega o verdadeiro evangelho, ela prega a palavra de Deus, sabe? As coisas começaram a mudar para mim. Deus, em sua infinita bondade, Ele começou a mudar a minha história. A partir de quando eu saí da igreja adventista, que eu vivi na graça, com a ajuda dos irmãos da minha igreja, porque a minha igreja, ela é muito unida. Eu amo cada um dos irmãos que é dentro da igreja adventista. E quando eu descobri a graça que eu saí, Deus mudou minha vida. Deus, Ele me sustentou. Eu consegui emprego. Deus, Ele me sustentou. Eu vivo pela graça. Tudo que eu tenho hoje, eu agradeço a Deus. Tudo que eu compro hoje, eu coloco debaixo de Deus, debaixo das bênçãos de Deus, eu oro. Tudo que eu compro, porque nada é meu, nem o meu salário é meu.
Tudo é de Deus, porque Jesus me deu, Deus me deu. Tudo é de Deus, o meu salário é de Deus, a minha casa é de Deus, as coisas que eu conquisto é de Deus, sabe? Assim, Deus é meu melhor amigo, é o amor da minha vida. O meu sonho é um dia encontrar Jesus e dar um abraço nele, falar o quanto que eu amo ele, porque ele me amou. Eu não era nada, eu não era ninguém. Jesus olhou para mim, Jesus mudou minha história. E eu quero falar para Jesus o quanto que eu amo ele. Jesus é meu melhor amigo. Jesus é tudo. E quando Jesus vinha arrebatar a igreja, eu quero dar um abraço em Jesus. Eu vou festejar a bodas do Cordeiro com ele. Eu vou passar a eternidade com Jesus. Esse é meu sonho. Sabe, Jesus é meu melhor amigo. Jesus é tudo para mim. Então, assim, hoje eu vivo pela graça, pelo amor, o amor de Deus. O amor de Deus, ele é eterno, o amor de Deus é bom. Como que Deus consola a gente. Em cada detalhe da minha vida eu vejo Deus. Então hoje, assim, eu louvo a Deus, porque hoje eu tenho coisas que eu pensei que era impossível ter. E tanta bondade de Deus. Deus é uma pessoa assim. Deus é tudo pra mim. O que é Deus? Deus é tudo. Deus é o dono da minha vida. Eu falo para Deus que eu quero viver os propósitos dele para minha vida. Eu quero que os propósitos de Deus se cumpram em minha vida. Eu quero que os sonhos de Deus se realizem em minha vida. Porque eu não sou mais dona de mim, mas Deus é dono de mim. A graça é irresistível. A graça é irresistível. Eu não imagino minha vida sem Deus. Hoje Deus é tudo. Assim, a minha igreja é uma igreja tão amorosa, é uma igreja tão acolhedora, né? Os pastores são bênçãos, os irmãos são bênçãos lá dentro da igreja. E eu só tenho a agradecer. E é o nome da minha igreja, a Igreja Batista Boas Novas. E muito obrigado por eu ter dado esse testemunho de vida. Porque eu acredito que muitas vidas serão alcançadas através desse testemunho da minha vida. Deus é meu Pai, Deus é minha força.